Graça e paz aos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estudo esse que se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Mas antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de relembrarmos com que objetivo essa carta ela foi escrita. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita principalmente para fortalecer a fé daqueles que haviam se convertido a Cristo. Porque após terem se convertido, eles passaram por uma perseguição, por um desânimo. E o autor ele escreve para fortalecer-lhes a fé, demonstrando cuidadosamente a superioridade e também a finalidade da revelação e da redenção da parte de Deus em Jesus Cristo, demonstrando também que as disposições divinas vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se absolutas com a vinda de Jesus e com o estabelecimento do novo concerto mediante a sua morte vicária. Nós estamos agora fazendo um estudo do capítulo 9, aonde o versículo 1 ao verso 10, o autor ele vai narrar, ele vai descrever um santuário terreno. E ele vai também relatar os sacrifícios que eram realizados ali, aonde os sacerdotes ministravam debaixo da segunda, ou seja, da antiga aliança. E ele descreve isso com o propósito, irmãos, de mostrar que o novo concerto, mediante a morte vicária de Cristo, ela é superior ao antigo concerto. E é isso que nós vamos ver agora, no capítulo 9, aonde eu estarei lendo do verso 1 ao 10. E o texto diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O que é que o verso 1 desse capítulo 9 ele quer relatar? O que é que o autor ele quer descrever aqui para mim e para você? O autor ele descreve aqui, nesse versículo 1, com a intenção de descrever como era o tabernáculo, aonde era prestado o culto a Deus, o serviço a Deus, debaixo da antiga aliança, conforme as ordenanças. O que eram essas ordenanças? Eram as leis, eram as normas dadas pelo próprio Deus a Moisés, para que se prestasse um serviço a Deus no santuário. Esse santuário aqui era um local preparado, um lugar especial, aonde a presença de Deus habitava, no meio do povo. Verso 2: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Agora aqui no verso 2, o autor ele tem um cuidado de falar como era a planta desse tabernáculo. Ele começa a descrever como era esse tabernáculo, esse santuário terreno. E ele começa a descrever a partir do lugar santo. Ele não menciona aqui o átrio, que também fazia parte do tabernáculo, do edifício como um todo, que era ali, esse átrio ele simbolizava a purificação, o início da santificação. Ele não menciona. E ele começa a descrever aqui 2 compartimentos desse santuário terreno.
E o primeiro compartimento que ele descreve é o compartimento do lugar santo. E ele descreve também, ele faz questão de descrever os objetos, móveis, utensílios que havia no lugar santo. E ele vai dizer para mim e para você que havia no lugar santo um candeeiro de ouro. Esse candeeiro de ouro, irmão, eles tinham 7 lâmpadas com óleo que mantinha aceso o tabernáculo, para alumiar o tabernáculo. E isso simbolizava Cristo como a luz do mundo. Ele descreve também dizendo que no lugar santo havia uma mesa e os pães da proposição. Essa mesa, esse pães da proposição simbolizava, representava Cristo como o pão da vida, como sustentador, como mantenedor. Verso 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Preste atenção comigo. Aqui o verso 3, ele vai dizer que havia uma separação do lugar santo, do lugar santo dos santos. E o que separava esses compartimentos era um véu, era uma cortina. E isso tem um porquê, isso tem um propósito. Esse véu que separava esses dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santo dos santos, simbolizava que o ser humano, que o homem, ele não podia se aproximar de Deus livremente, ele não tinha acesso a Deus, devido à sua condição pecaminosa. Verso 4 e 5, preste atenção comigo. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Vamos ler primeiro o verso 4, depois falaremos do verso 5. Aqui o verso 4, em que acabamos de ler, vai nos dizer que dentro do lugar santo dos santos haviam também ali alguns móveis, havia ali também alguns utensílios. E o autor descreve dizendo que ali tinha um incensário de ouro. Esse incensário, ele simbolizava, ele representava a intercessão de Cristo na glória. Tinha também nesse lugar a arca do concerto, ou a arca da aliança. Essa arca, ela representava a justiça, a presença de Deus naquele lugar. E ele disse que dentro dessa arca havia o maná. O maná era a lembrança da provisão de Deus lá no deserto. Tinha dentro da arca também a vara de Arão, que havia florescido de modo sobrenatural, mostrando as maravilhas que Deus havia operado. E também tinha ali as tábuas do concerto. Essas tábuas, elas serviam para lembrar da importância da lei, como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. Verso 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aqui no verso 5 é uma continuação do verso 4. Ele continua descrevendo o
que continha no lugar santo dos santos. E ele diz que havia ali um propiciatório. O que era isso? O propiciatório era a tampa dessa arca. Era o local onde o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue derramado para a expiação dos pecados, simbolizando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário quando derramou o seu sangue. E havia ali também querubins, e eles simbolizavam ali a presença e a soberania de Deus entre o seu povo. E quando chega aqui no finalzinho do versículo 5, tem algo extremamente interessante, porque o autor, ele diz o seguinte: das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então eu e você vamos entender que o autor aqui, ele não quer entrar muito em detalhes, mas isso não nos impede de entender, de compreender que todos esses utensílios que haviam nesses compartimentos, nesse tabernáculo, nesse santuário terreno, era uma figura que apontava para Cristo. Agora veja comigo o verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Agora o autor, ele muda, ele não descreve mais sobre o tabernáculo em si, mas ele descreve agora como era prestado o serviço a Deus, como era prestado o culto a Deus. E ele começa primeiro falando como era realizado essa tarefa, esse serviço a Deus, no lugar santo. O lugar santo era onde os sacerdotes entravam a todo tempo, diariamente, para cumprir as suas tarefas. E uma das tarefas deles era orar em nome do povo, era interceder em nome do povo. Eles tinham também que manter as lâmpadas acesas e uma série de outras coisas que eles exerciam ali. Verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Agora aqui no verso 7 ele descreve como era realizado o serviço na sala do Santo dos Santos. E ele diz que nessa sala, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote, o líder espiritual. Somente ele podia entrar. E assim mesmo, uma vez ao ano, e levando consigo sangue de animal para expiação do pecado. Ou seja, o sumo sacerdote, ele tinha ali essa tarefa de interceder, pelos pecados do povo, pelo perdão daquele povo. E ele entrava, primeiro ele oferecia o sacrifício por ele, pelos seus pecados e pelos pecados da sua família, e depois ele oferecia o sacrifício pelos pecados do povo. E o que eu quero trazer para mim e para você é que esse tabernáculo, irmãos, esse santuário terreno, ele tipificava a obra redentora de Cristo, de levar o pecador a Deus.
que apontava para Cristo e aquilo que ele havia realizado, que ele havia de realizar na cruz. Verso 8: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que o autor ele quer dizer aqui para mim e para você, no verso 8? O autor ele está dizendo aqui, ele está deixando claro, que o caminho para todo o povo de Deus entrar em sua presença ainda não tinha sido aberto. Para que se tivesse pleno acesso, livre acesso a Deus, era necessário, irmãos, que o véu fosse rasgado. O véu que nós falamos lá no verso 3, o que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Para que houvesse esse livre acesso, esse pleno acesso a Deus, era necessário que o véu fosse rasgado. O véu que impedia, que vedava essa aproximação a Deus. Era necessário que ele fosse rasgado. E foi exatamente isso, irmãos, que Jesus Cristo fez quando derramou seu sangue na cruz do Calvário. O corpo de Cristo representava esse véu. Na ocasião da sua morte, o seu corpo foi rasgado, dando a todo aquele que nele crê, dando a todo aquele que nele espera, dando a todo salvo o livre acesso a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja comigo o verso 9, que diz o seguinte: que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. E o verso 10 ele ainda continua dizendo o seguinte: consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Irmãos, o verso 9 e o verso 10, eles estão dizendo o seguinte: que o modelo desse santuário dado a Moisés, desse tabernáculo dado a Moisés, era apenas um modelo provisório do santuário celestial. Eram apenas figuras que apontavam para Cristo e para a obra que ele realizou na cruz do Calvário, completando de uma vez por todas a obra da redenção e trazendo-nos salvação. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Felizes somos por esse benefício. Ou seja, o verso 10 diz aqui: consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Os sacrifícios utilizados, sacrifícios realizados no tabernáculo, tipificavam o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo aquilo que eles faziam ali, as instruções que eram seguidas com relação à abstinência das coisas da carne, da purificação da carne, isso não era suficiente. Isso não era suficiente para nos reconciliar com Deus, para pagar a dívida do pecado.
mas o sacrifício que Jesus ele realiza na cruz, vertendo o teu sangue puro e imaculado, ele era suficiente, digno de perfeição, a ponto de nos reconciliar com Deus. A partir de agora, do verso 11 até o 22, o autor ele vai descrever a nova aliança que é realizada mediante a obra redentora de Cristo. E para que possamos ganhar tempo, visto que o capítulo 9 é um capítulo bastante extenso, eu gostaria de fazer a leitura do verso 11 até o 22 e logo em seguida fazer um apanhado geral do que está escrito aqui nesses versos. Vamos ver aqui o que o autor quer nos dizer. Preste atenção comigo. Verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque seu sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparcidas sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo? Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Verso 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem a força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura, esopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Verso 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Verso 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Verso 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Antes, irmãos, de mencionarmos aqui, de falarmos sobre o que nós acabamos de ler, eu quero trazer algo aqui de suma importância para mim e para você. Nós vemos aqui que o sangue, ele tinha uma grande importância, visto que tanto o antigo concerto quanto o novo foram purificados com sangue, né? Sobre o derramamento de sangue. O sangue, ele simbolizava a purificação, o perdão conseguido através de uma vida de sacrifício a Deus. E é por isso, né, que no Antigo Testamento, lá no Antigo Concerto, o sumo sacerdote, ele fazia esse sacrifício, né,
com o sangue de um animal para perdão do pecado. Mas ele fazia isso de ano a ano. Mas o novo concerto é superior ao antigo, visto que Jesus, o sumo sacerdote celestial, oferecendo-se uma vez só, pagou toda a dívida. Toda a dívida. E nos reaproximando de Deus. E o autor lhe faz questão aqui, quando ele descreve o verso 11 ao 22, ele deixa claro que o sangue de Cristo é o ponto principal. O sangue de Cristo ele é o ponto principal do conceito da redenção na nova aliança. Porque Cristo, ao morrer na cruz, ele deu seu sangue puro, imaculado, voluntariamente, a fim de remover, ou seja, de tirar os nossos pecados e nos aproximar de Deus. E pelo sangue, Cristo, ele realizou, ele efetuou muitas coisas importantes, das quais nós somos os beneficiários. E é isso que do verso 11 ao 22 está dizendo. E essas coisas, a qual nos trouxe benefício, eu quero citar aqui. E a primeira coisa que através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nós obtivemos foi o perdão de todos aqueles que se arrependem e nele creem. Então essa foi a primeira coisa, que pelo sangue de Jesus nos foi concedido o perdão, daqueles que se arrependem de todo o coração, se voltam para Ele e nele creem. A segunda coisa aqui, irmãos, tida como benefício através do derramamento do sangue de Cristo, é o resgate do crente do poder de Satanás, dos poderes malignos. Em terceiro lugar, é a justificação de todos que nele esperam. Porque Cristo se colocou no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em quarto lugar, a purificação da consciência do crente, para que hoje pudéssemos servir ao Senhor sem culpa, servi-lo com inteireza de coração, com confiança. Quinto lugar, a santificação do povo de Deus. A santificação do povo de Deus. Isso também nos foi concedido mediante a obra realizada na cruz. Sexto lugar, o caminho aberto para que o crente pudesse chegar diariamente mediante a presença de Deus, por meio de Jesus Cristo, para que pudesse obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Em último lugar, sétimo lugar, a obra realizada na cruz do Calvário
o sangue que foi derramado, ele nos trouxe também a garantia de todas as promessas de um novo concerto. Ele nos trouxe a garantia de herdarmos a promessa de herdarmos a herança que nos foi concedida mediante esse sacrifício. Que herança é essa? Que promessa é essa? De herdarmos a vida eterna. Olha que coisa linda, irmãos. E é por isso que do verso 11 ao 22, o autor ele tem esse cuidado. Ele traz essa comparação de tudo que era realizado, de tudo que era apenas uma figura, de tudo que era apenas um modelo no antigo conceito, com relação ao novo conceito, para mostrar que ele é superior. Porque só no novo conceito nós podemos alcançar a graça a qual nos foi revelada. Agora, da mesma forma como fizemos aqui, eu gostaria de ler do verso 23 ao 28, e depois também fazer um apanhado geral. E diz assim o verso 23: de sorte que era bem necessário que as figuras das quais que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue ali. Verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Irmãos, do verso 23 ao 28, em que acabamos de ler, o autor, ele faz aqui uma comparação do sumo sacerdote do antigo concerto e do sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo. E ele fala algo aqui muito importante no verso 23. Ele diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. O que ele está dizendo aqui no verso 23 é que o tabernáculo, o santuário terreno, que era um modelo, que era algo provisório com relação ao santuário celestial, precisava ser purificado com as instruções que já haviam sido dadas no antigo concerto ao sumo sacerdote, né? Uma vez que ele entrava ali, uma vez ao ano, né, oferecendo sacrifício pelo perdão, né, dos seus pecados e perdão pelos pecados do povo. Eles precisavam ser purificados. Como da mesma forma, precisava haver uma purificação superior ao novo concerto. Porque enquanto
esse modelo estivesse de pé, enquanto esse modelo estivesse de pé, enquanto esse modelo estivesse de pé, o sumo sacerdote realizava ali esse trabalho. Mas desde o dia em que o véu foi rasgado e Cristo ofereceu-se a si mesmo, voluntariamente, como sumo sacerdote, vertendo o teu sangue na cruz do Calvário, por amor de nós, para pagar de uma vez essa dívida, esse sacrifício é superior ao do antigo conceito, porque o sangue do animal, aquele sacrifício não era suficiente, ele não poderia pagar. Somente o sacrifício de Cristo realizado na cruz era digno e perfeito para nos aproximar de Deus, pagando toda a nossa dívida. Vejamos também aqui, agora, o verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, nós percebemos aqui que o autor o tempo todo ele está dizendo que tudo aquilo que havia sido realizado nesse santuário terreno, esse tabernáculo, essa figura do sumo sacerdote, apontaria ou apontava para Cristo, para o sumo sacerdote celestial, apontava para aquilo que ele viria fazer, porque o propósito era enfatizar isso, enfatizar que todas essas coisas apontavam para o verdadeiro sumo sacerdote, o qual entrou no santuário celestial e intercede por nós. Ele está dizendo que tudo isso, irmãos, como eu já disse aqui, e eu volto a repetir, eram figuras temporárias. Figuras essas que indicavam, que apontava para o propósito e o motivo da obra que foi realizada na cruz do Calvário. E ele diz mais, que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente, irmãos. Ele foi suficiente para pagar, para tirar todo o pecado. E não precisaria mais ter que repeti-lo novamente. Ele não precisaria mais ter que repetir como acontecia lá no antigo conceito, onde o sumo sacerdote, de ano a ano, ele tinha que repetir aquele sacrifício, um derramamento de sangue de animal para o perdão dos pecados. Então vemos que o sacrifício anteriormente não era suficiente. Mas o sacrifício que Jesus fez, ele foi único, completo. E é isso que o autor está dizendo. E nos versículos também 25, 26, 27 e 28, como nós lemos, eu quero deixar aqui um apanhado geral. O autor ainda diz aqui que outrora, noutro tempo, estávamos condenados à morte
morte eterna, a morte espiritual. Devido à queda do homem. Mas aí Cristo, o sumo sacerdote, ele veio como resposta à morte espiritual, sobre o que ele realizou na cruz. Cristo, o sumo sacerdote, ele veio como justificador, ele veio como mediador, ele veio como reconciliador. Porque, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça essa que nos foi revelada, nos foi concedida. Aleluia. E lá no finalzinho, né, no verso 27, eu vou retornar a ler. Ele diz, 27 e 28, e como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Aqui ele está dizendo que Cristo, quando ele verte o sangue dele, ele realiza a obra da redenção, ele se coloca no nosso lugar, né? Morre pelos nossos pecados e ele ressuscita para que fôssemos justificados em Cristo Jesus. E ele faz aqui no final uma comparação também daquilo que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Concerto. E eu sei que às vezes é muito repetitivo, mas é necessário, é importante para que possamos compreender o que ele está dizendo. O sumo sacerdote, o que ele tinha responsabilidade de quê? Né? Algo que deixou ele assim bem identificado era esse sacrifício que ele oferecia de ano a ano para o perdão do pecado do povo e dos seus pecados. E lá os israelitas, eles tinham aquela expectativa quando esse sumo sacerdote entrava no dia da expiação, que era assim chamado, para oferecer esse sacrifício por intermédio, né, do povo. E eles ficavam na expectativa se esse sumo sacerdote ele reapareceria, porque eles tinham medo. Eles sabiam que ali era um local sagrado, um local onde habitava a presença de Deus. E eles ficavam naquela expectativa se ele reapareceria. Assim também, da mesma forma, é todo crente que compreende que o sumo sacerdote celestial entrou no santuário celestial como advogado, da qual eu e você aguardamos com ardente esperança, irmãos, do seu reaparecimento, trazendo uma salvação plena e completa. Porque aqui no verso 28 está se referindo à segunda vinda de Cristo. Nós aguardamos também com essa expectativa, nós ansiamos a segunda vinda de Cristo, né? Nós esperamos, pois a segunda vinda, ela não vai tratar mais da expiação para o pecado, não, porque isso já foi realizado lá na cruz, mas ela vai
tratar, né? Ela vai trazer soluções, respostas de salvação a todo mundo e a todos o quanto esperam e aguardam a salvação. Fique com essa palavra em seu coração. Fique com essa palavra em seu coração. E até a próxima. Deus vos abençoe.